As crianças que não comem, né, são as principais causas de queixas no nosso consultório, seja direta ou indiretamente. E, por muitas vezes, essa queixa é subestimada pelo pediatra. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem tempo para discutir sobre a alimentação. Às vezes a mãe vem cheia de queixas e você vai ter que tentar organizar, né, já que a gente examina da cabeça aos pés, tudo o que está acontecendo. Às vezes a gente não dá a importância devida ou a gente só se preocupa com o peso e o comprimento da criança, que muitas vezes vai estar normal na curva. E aí acaba que essa queixa é subestimada e a gente não tem o olhar atento que é necessário. Só que a gente precisa entender, né, que a alimentação e as dificuldades alimentares, elas compõem um amplo espectro, desde casos leves e momentâneos, como os casos de seletividade, mas também aos distúrbios alimentares pediátricos, que são os casos em que há realmente uma disfunção na alimentação e chega a ser até um diagnóstico pelo DSM. Sempre que eu tiver uma criança aqui do amarelo para baixo, se liga um alarme. Opa, essa criança está perdendo muito peso. E essa criança que perde peso, não só nos primeiros 30 dias, toda criança que tiver com alguma dificuldade é uma criança que eu vou ter que ver de novo daqui a 3 dias, daqui a 5 dias. Eu não posso deixar passar muito tempo sem reavaliar a criança, porque senão eu posso entrar numa área de risco e de risco de dano cerebral. Por isso que é tão importante a gente ter esse olhar. É claro que a gente, quanto pediatra, sabe disso, que existem muitas causas para o choro do bebê, mas muitas vezes é uma coisa que, apesar de óbvia, para nós, precisa ser dita para os pais. Porque é muito frequente isso que eu coloquei aqui, os pais interpretarem todo choro como dor. E isso nem sempre é verdade, a maioria das vezes, inclusive, não vai ser verdade, né? Então, certamente vocês já viram no consultório, eu vejo sempre, pais, às vezes, que ali durante a própria consulta, o bebê às vezes começa a chorar e eles entram num desespero, querendo às vezes calar o bebê a qualquer custo. E muitas vezes é porque na cabeça deles existe essa associação de que choro significa dor, significa sofrimento. Então, se eles interpretam que choro significa dor, eles vão querer o quê? Um remédio. Eles vão querer um diagnóstico de uma doença. E aí começa aquela bola de neve do problema. Que é justamente um desses que a gente falou ali no início, de hipermedicar esse bebê. Então, se choro é dor, então toda vez que o bebê chora, resmunga, eu preciso dar um remédio. E aí os pais acabam entrando nessa neura e querendo cada vez mais medicações para uma coisa que não requer uma medicação, né? Então, esclarecer, deixar isso bem claro para os pais. Choro não significa dor, o bebê vai se comunicar através do choro. Então, o frio, o calor, a fome, a necessidade de aconchego, a necessidade de colo, a etiqueta da roupa que está incomodando, a fralda que está cheia. Então, uma série de outras coisas, né? O bebê vai comunicar através do choro.